Saúde a todos, irmãos e irmãs, com a perfeita paz e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio muito grande novamente nós estarmos juntos nesta noite de domingo, no início dessa semana, para agradecermos a Deus em oração. Sabemos que temos os privilégios que muitas pessoas talvez queriam ter em suas vidas e não tem mais. Então nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer por nós. Desejo que todos vocês sejam bem-vindos, todos vocês se sintam abraçados por Jesus e nesse momento vamos buscar a face do Senhor. Hoje mais um dia de vitória, hoje mais um dia de bênção, hoje estamos entregando nas mãos do Senhor essa campanha que o Senhor nos permitiu de 20 dias de oração e jejum. É o tempo da cura. O Senhor curando e o Senhor sarando a terra. E então, irmãos, é um domingo de entrega e um domingo de vitória. Espero que todos estejam bem, todos estejam felizes na presença desse grande Deus, desse poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Deus que nós não temos palavras para explicar, não temos palavras para definir a sua forma, mas sabemos que Ele é um Deus que não falha, é um Deus que está sobre toda a terra, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabemos que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o bom pastor e o nosso Senhor. Então nessa noite aqui estamos para fazermos mais uma vez esse momento de estarmos buscando, orando, recebendo a palavra e nos alegrando na igreja do Senhor. Irmãos e irmãs, vocês que estão aqui comigo, conosco, vocês têm participado de muitas vitórias e aqui nesta noite queremos mais uma vez que esse Deus que é misericordioso derrama o seu Espírito Santo mais uma vez nessa oração. Espero que todos vocês tenham tirado esse espaço, esse tempo das suas vidas para reverenciar, para ter a noção de que você precisa ter um encontro com o Pai. Se você não conhece a palavra ainda, se você não é um evangélico, não tem problema, porque o Senhor tem o seu compromisso especial para cada um de nós. E nessa noite, vamos somente prestar atenção, vamos alimentar o pão que vai descer do céu, porque não é o tempo de adormecer. A presença do Espírito Santo fará com que todos nós possamos estar encantados com a presença do Senhor e não encantados com as coisas do mundo, porque nós temos que ser mais espírito do que carne. Quando nós estamos ligados no Espírito, com o nosso espírito ligado no Espírito Santo, é uma conexão verdadeira. Então, vocês que querem ter experiência com Deus, se preservem, se preparem, senta-se na mesa, sinta-se à vontade para estar ouvindo a voz do Senhor que vai falar comigo e com vocês. Entregaremos a Deus esses 20 dias de oração consecutivos, pedindo ao Senhor a cura. Eu tenho certeza que muitos já foram curados. E se você ainda não alcançou a sua cura, o Senhor Jesus tem alguma coisa para te entregar nessa noite. Basta você acreditar, porque amanhã, permitindo Deus, estaremos começando a nova campanha de 8 dias de oração, a qual o Senhor determinou que façamos. Será uma campanha de oração acompanhada de jejum novamente, somente para aqueles que conseguirem fazer. Porque, irmãos, precisamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor uma bênção especial. E o título dessa campanha é Apressa-te, Senhor. Nós precisamos da intervenção divina como resposta do Senhor para uma decisão que toda a nação terá que tomar. Então nós estaremos nesses 8 dias pedindo ao Senhor a sua intervenção, porque o Senhor precisa estar dando grande livramento para cada um de nós, cada um que precisa buscar, que precisa estar mais perto do Senhor. E Satanás não pode tirar as nossas oportunidades. Satanás não vai poder fechar as portas,
porque a porta que o Senhor Deus abre, ninguém pode fechar. Então, hoje entregaremos ao Senhor esses 20 dias e amanhã começaremos mais 8 dias de clamor. Será que vocês estão preparados? Será que vocês estão felizes com essas oportunidades? Espero que sim. Espero que cada um de vocês possa estar sendo alimentados, possa estar sendo revigorado as suas forças espirituais, possa estar sendo restaurado a sua vida com Deus, o contato da sua vida com o Senhor, porque isso é muito importante. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode parar de orar, ele não pode parar de interceder, de comunicar com Deus, porque a oração é a comunicação com o nosso Deus. Então eu sinto aqui a presença do Senhor, eu já sinto a minha alegria no meu coração, no meu espírito, de saber que não estamos sozinhos e que temos a oportunidade de orarmos e recebermos a resposta do céu. Porque, igreja do Senhor, os dias são difíceis, os dias são maus, e a palavra do Senhor no livro de Abacuque, o profeta Abacuque deixou essa palavra, pedindo ao Senhor que avivasse a sua obra no meio dos anos, para que no meio desses anos, na ira, o Senhor lembrasse de ter misericórdia. Então, irmãos, nós estamos aqui para fazer exatamente isso. Vamos assentar nessa mesa, pega a sua Bíblia e vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 8, Daniel, capítulo 8 e no verso 7. Vamos meditar, vamos entender essa palavra, vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, porque nós precisamos de um pão novo, um pão fresco do céu, que vai trazer para nós uma essência para o início dessa semana. Porque a luta, irmãos, ela não vai parar, as provas não vão parar, nós temos que estar cada dia mais cheios, revestidos, para enfrentarmos o reino das trevas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas e, no final de tudo, sermos vitoriosos. Livro de Daniel, capítulo 6, no verso 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos persas, que se não pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a seu respeito do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então respondeu e disseram diante do rei: Daniel é um transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs no seu coração livrá-lo. Assim até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei,
que é a lei dos medos e persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se possa mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a cova dos leões. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com triste voz, e disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Que palavra maravilhosa! Palavra perfeita. O poder do nosso Deus em livrar, o poder do nosso Deus em guardar, em proteger de todos e diversos males, até mesmo ameaças de morte, como a palavra do Senhor aqui trouxe, esse episódio conhecido por muitos e muitos. Eu acredito que todas as pessoas já devem ter ouvido falar sobre Daniel na cova dos leões. Mas o importante não foi Daniel na cova dos leões. O importante foi a oração de Daniel, porque a oração é o mais profundo da alma. É algo que sai do coração. E essa oração, quando ela sai do coração e da profundeza da alma, ela tem uma eficácia de grande valor. E aqui nós vemos que Daniel tinha um histórico de um homem de oração. E nós sabemos que um homem que ora, ele tem contato com Deus. Que uma mulher que ora, ela tem contato com Deus. Esse contato com o Pai, com Deus, faz do homem que ora, da mulher que ora, uma pessoa de fé e coragem. E aqui nós estamos falando de Daniel, que teve como histórico uma pessoa de muita fé e uma pessoa de muita coragem. E nós vimos aqui que no nosso cotidiano também, a oração, ela tem que nascer de todos os efeitos que existem na terra. Possa ser ele uma pressão, possa ser uma angústia, possa ser uma aflição, possa ser um desespero. A oração tem que existir. A oração, ela não pode ser jogada fora, ela não pode ser esquecida. A oração tem que ser a base da alma do homem, para que essa alma tenha um refrigério. Daniel sobreviveu
Daniel sobreviveu a várias dificuldades ali naquele império dos reis medos e persa. Nós sabemos que este Daniel, ele foi um homem que saiu também para ser exilado ali na grande Babilônia. Ele teve que enfrentar isso aos seus 15, mais ou menos 15 anos de idade. Ele desceu como cativo, ele foi para a Babilônia. Mas ele tinha um histórico, porque ele servia a Deus. Desde a idade mais nova, ele servia ao Senhor. E ele não precisava de estar num bom lugar para continuar adorando ao seu Deus, não. E ele provou que ali naquela terra difícil, onde ele foi levado como cativo, ele continuou adorando, ele continuou buscando o Deus que nós também temos que buscar, porque esse Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, que foi o Deus de Daniel, e ele é o Deus de hoje, que também é o nosso Deus. E a palavra do Senhor disse que Daniel foi um homem muito perseguido. Ele sempre sofreu grandes perseguições por pessoas que o invejavam, porque ele tinha a graça, ele tinha o Espírito Santo e ele tinha os dons do Espírito Santo, as quais também ele conseguiu interpretar vários sonhos. Então ele era um homem que tinha contato com Deus, e através das suas súplicas e orações que eram feitas com toda sinceridade, Daniel alcançou um patamar diante do Senhor de respostas. E ele não poderia jamais esquecer os momentos da oração. Ele não poderia deixar aquela essência que ele conseguiu adquirir, de ter vida com Deus, de ter joelho dobrado. E ele ali permanecia, orava a Deus, mesmo ali naquele terreno babilônico, aonde tinha pessoas e pessoas que não temiam a Deus, mas ele temia. E ali ele não teve medo daquele edito. Ele só soube que o edito tinha sido assinado. Os homens, procurando um meio de prejudicá-lo, começou a vigiar a vida de Daniel. Começou a perseguir a Daniel para ver se Daniel realmente mantinha as mesmas práticas de busca, de intercessão, de clamor, de querer falar com Deus, de querer comunicar com Deus, de querer ter um diálogo com Deus. Então, Daniel não foi separado para não passar prova. Ao contrário, Daniel foi preparado para estar dentro dos momentos de prova. Dentro dos piores momentos de perseguições, Daniel estava preparado, porque ele tinha o poder do Espírito Santo, que falou muito mais alto do que aquelas perseguições. Ele passou diversas experiências, ao ponto de ser lançado na cova dos leões, por causa da sua fidelidade com Deus. Mesmo que ele estava exilado na Babilônia, marcado por essas provas, marcados por essas experiências, ele não ficou impune de cair na cova dos leões, não. Ele caiu nas covas dos leões, mas ele já não era mais um jovem. Ele já deveria estar com a sua idade de 80 anos, mais ou menos. Pelos estudos se revela que ele tinha nessa faixa de idade. Ele já não era mais um adolescente. E ali naquela época, o rei havia nomeado 3 presidentes para estar sob o domínio de 120 principais. E ali ele precisava organizar a administração do seu reinado. E ali ele era necessário ele fazer aquela separação. E Daniel foi escolhido para ser um supervisor, porque na certeza a sua fama e a sua integridade, da sua fidelidade com Deus, já havia tomado grande proporção naquele reinado. E todos já sabiam quem era Daniel. Todos já sabiam que Daniel tinha um contato diferenciado com Deus e ele tinha uma resposta diferenciada também com Deus. E o fato daquele rei ter escolhido Daniel despertou o ciúme entre aqueles outros oficiais. E aqueles oficiais começaram a procurar com mais zelo, com mais cautela, uma forma de culpar Daniel, uma forma de trazer a Daniel para a condenação. Daniel, no entanto, era diligente. Daniel continuava honesto no seu trabalho, mas temente a Deus. Daniel sabia que os seus amigos não o gostavam, que os seus amigos procuravam um meio para tentar condená-lo.
Mas quem busca a Deus, igreja do Senhor, irmãos amados, irmãs amadas, quem busca a Deus, quem tem contato com Deus, possa estar em qualquer momento, qualquer lugar que for, ele não vai deixar de adorar a Deus, ele não vai deixar de buscar o seu Deus. Foi a mesma maneira que Daniel usou. A oração de Daniel era uma oração genuína, era uma oração que colocava Deus acima de todas as coisas. Era uma oração que deixava de lado as preocupações, mas colocava em primeiro plano a adoração a Deus, dar glórias a Deus, louvar o seu Deus, que também tem que ser um exemplo para todos nós. Estamos em guerras, estamos em lutas, mas a oração, a reverência, a glória a Deus tem que ser em primeiro plano da nossa vida. As preocupações e demais sofrências da vida tem que estar em outros planos, mas não no primeiro, porque Daniel deu a base do exemplo da sua vitória. Ele colocava o seu joelho no chão e ali com zelo ele procurava buscar a Deus. Ele procurava glorificar e magnificar o nome santo do Senhor, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Deus entre as nações. E ali Daniel provou que ele era um homem excelente, porque ele tinha a excelência maior, que era o Espírito Santo. A excelência maior do que ser um ministro, maior do que ser um supervisor, maior do que ser um oficial, maior do que tudo isso, era ser um verdadeiro servo de Deus. E essa tem que ser a nossa essência. Maior do que qualquer coisa da nossa história, maior do que qualquer cargo que nós existir nessa terra. Nós temos que provar que verdadeiramente somos servos e servas do Senhor, porque Daniel provou isso. E ali naquele reinado que não era a sua terra, ele estava numa terra estranha, ele estava como cativo, mas não permitia jamais de deixar o seu Deus, de ser Deus na sua vida, de ser Deus acima de todas aquelas coisas, mesmo com aqueles cargos, ele permaneceu sendo servo. E ali, irmãos, aquelas grandes tribulações não conseguiu abafar as grandes qualidades desse servo chamado Daniel. E assim o rei passou a amar mais a Daniel. E ele confiou a Daniel as outras funções. E dali de supervisor, Daniel passou a ser o primeiro ministro sobre todo aquele reino. E continuou servindo a Deus, continuou buscando ao Senhor 3 vezes ao dia. Os oficiais ficaram revoltados. Aqueles oficiais não tinham o mesmo temor que Daniel tinha. Os oficiais não tinham experiências com Deus. E aqueles homens que eram homens corruptos, eles procuraram com todas as suas intenções um meio de condenar a Daniel, devido à busca constante a Deus. Porque é assim que funciona a igreja do Senhor. Irmãos e irmãs, é assim que funciona com todo servo que busca a Deus com sinceridade. Ele vai provocar alguma intenção em alguém com males, más intenções estarão sempre à volta daquele que quer buscar a Deus. Pessoas corruptas, pessoas que não têm temor a Deus, procurarão de tudo para tentar derrotar um servo e uma serva do Senhor. Mas aqueles homens ali, oficiais, eles aproximaram do rei. E eles colocaram ali na mente daquele rei uma proposta durante 30 dias. Todo aquele que não orasse, que não intercedesse, a não ser ao rei, estaria em condenação. Eles teriam que ser provados durante 30 dias para não adorar a Deus e para não fazer nenhuma petição além do rei. Se alguém fizesse alguma petição que não fosse para o rei, naqueles 30 dias somente, estariam lançados na cova dos leões. E apesar da lei que proibia a oração, lá estava o Daniel, com o mesmo vigor, com a mesma graça, com a mesma vontade de falar com Deus. Será mesmo que Daniel vai respeitar essa lei? Daniel, cheio do Espírito Santo, será que ele vai conseguir respeitar essa lei? Um servo e uma serva do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele não vai ficar submisso às ordens de Satanás.
E ali Daniel continuou orando, com a sua janela aberta na direção de Jerusalém, 3 vezes ao dia. Não era uma só não, era 3 vezes ao dia. Ele dobrava o joelho e demonstrava fidelidade com Deus. Daniel não queria demonstrar rebeldia, jamais. Daniel não queria mostrar rebeldia contra o rei, não. Mas ele, na sua obediência, ele tinha que continuar adorando a Deus. Ele tinha que continuar na sua obediência, dando autoridade somente a Deus. E ali ele continuava. E que nós devemos ter com essa experiência de Daniel, tirar de todas essa experiência que Daniel deixou para todos. Devemos obedecer a Deus mais do que qualquer tipo de homem na nossa vida. E aqueles inimigos de Daniel sabiam que ele estava desobedecendo ao rei. Mas Daniel sabia a quem ele obedecia. Obedecer ao Eterno de Israel, em vez de se curvar ao decreto do rei. O rei ficou profundamente triste. O rei ficou profundamente insatisfeito porque ele amava Daniel. E ele amava Daniel porque eram suas qualidades e sinceridades a Deus. Um homem e uma mulher que demonstra sinceridade com Deus, ele é amado aonde ele está. Ele é respeitado pelas pessoas que o vê. E aqui Daniel tinha o respeito do rei. O rei o amava. Mas o rei não poderia fazer muita coisa não. Não porque Daniel o havia desafiado. Não era por isso. O rei entendeu. Daniel não ia deixar de obedecer a Deus para obedecer qualquer tipo de decreto. Porque Daniel possuía o Espírito excelente, que é o Espírito Santo de Deus. E ali o rei tentou uma forma de salvar Daniel. Tentou de todas as maneiras, mas a lei dos medos e persas não pode ser revogada. Tem que ser cumprida. E apesar de tudo ali, os persas utilizavam aquele meio de mutilação pelos leões. Eles tinham já esse costume de condenados cair na cova para ser mutilados e mortos. Então, não tinha escapatória para Daniel. Como uma de várias pessoas que já caíram, Daniel também deveria ser jogado naquela cova. Afinal de contas, ele estava desobedecendo um grande decreto que foi assinado e foi selado com o anel do rei. Então, irmãos, com toda a tristeza que aquele rei possuísse, ele não conseguiria tirar Daniel daquela condenação. E por causa daquela condenação, Daniel estava seguro. Ele poderia muito bem cair na cova dos leões e não perder a graça de Deus. Ele poderia muito bem cair naquela cova e continuar adorando o seu Deus, porque o Espírito Santo não estava do lado de fora. O Espírito Santo estava dentro do coração, dentro da alma de Daniel. E o que seria então a cova dos leões para uma pessoa que tem o Espírito Santo? O que é uma cova dos leões para alguém que tem o temor e a coragem de Deus na vida? E ali, o rei agora só esperava o momento de que Daniel pudesse interceder a esse Deus que ele tanto adorava. E que esse Deus pudesse o livrar, pudesse ter misericórdia de Daniel. Porque afinal de contas foi por causa das orações que Daniel estava sendo condenado. E ali Daniel foi lançado. E lançado ali na cova, foi colocada uma grande pedra, tampando a boca daquela cova. E ali selaram com os sinetes do rei. E ali, o que haveria mais de esperar? Quantos leões haviam dentro daquela cova? Todos famintos. O que seria um homem na boca de tantos leões? Era algo totalmente impossível para aqueles homens acreditar no poder de Deus. Mas para Daniel, eu tenho a certeza que ele deve ter caído ali dentro, dando glórias a Deus, agradecendo a Deus por mais uma prova. E ali Deus usou de misericórdia com Daniel. Deus enviou os seus anjos para cumprir os propósitos daqueles que não dão ouvido a decretos humanos, a decretos de Satanás.
E ali o Senhor provou a sua fidelidade também para com os seus. Porque Deus, Ele guarda, Ele livra, Ele protege. E se Ele falou, Ele cumpre a tua palavra. E Ele enviou os anjos para guardar a Daniel no meio daqueles leões. Os leões não tiveram coragem de enxergar Daniel como comida. Mas ali Daniel serviu de uma presença no meio dos leões. E os leões ficaram de boca fechada. Era a proteção de Deus para com o teu servo fiel. E assim também todos nós temos essa mesma proteção. É a mesma proteção que Deus envia para o seu povo nos piores momentos, nas piores perseguições, nas piores tribulações. Para um servo fiel existe Deus enviando anjos para cumprir os seus propósitos de salvação, de segurança, de livramento, de libertação. Esse Deus não mudou. Esse Deus é o de ontem, é o de hoje e será o de amanhã. Mas tem que ter necessidade de ter um bom relacionamento com Ele. O relacionamento com Deus não se dá de qualquer maneira. O relacionamento com Deus só se dá quando o servo e uma serva do Senhor tem a ousadia de colocar Deus em primeiro plano. E quando se coloca Deus em primeiro plano, é necessário ter um contato com Ele. Todas as pessoas que têm um bom amigo, uma boa amiga, ele não fica sem falar com o amigo e com a amiga. E aqui no nosso dia que nós estamos vendo essa passagem, nós vemos Deus como nosso grande amigo. E muito mais do que isso, Deus como grande Pai, Deus como grande zelador, Deus como tudo eu sou, Deus como grande eu sou. Esse grande Deus precisa de ter contato com Ele. E para ter um contato com Deus, para manter um relacionamento com Ele, é necessário ter um diálogo com Deus. E Daniel sabia exatamente que 3 vezes ao dia era necessário, não poderia deixar de fazer. E ali, de joelhos dobrados, ele orava, ele dava graças. E quando Daniel precisou da proteção desse Deus, esse Deus não deixou de proteger, não. Ele enviou o seu socorro. E Daniel ali fez todos os momentos da sua vida, em provas, em perseguições. Ele não criticou a Deus, ele não murmurou de Deus. Tão somente ele orou. Em toda a passagem de Daniel, nós vimos que Daniel perseverou na oração. E quando algo acontece contra a nossa fé, quando algo acontece para nos colocar medo, para nos colocar em apuros, o que devemos fazer? Achas então que Daniel estava na posição errada? Se ele não orasse, igreja do Senhor, se ele não tivesse contato com Deus, se ele não tivesse esse relacionamento com Deus, ele nunca conseguiria sair daquela cova dos leões. Isso prova que mesmo diante de qualquer tipo de tempestade, diante de qualquer tipo de luta, precisamos orar. Precisamos tirar o tempo. Precisamos dobrar joelho. Precisamos ter contato. Precisamos ter o diálogo com o nosso Rei dos Reis. O rei foi obrigado a fazer aquilo. Ele foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. Ele foi obrigado porque aqueles homens haviam presenciado Daniel orando. Então não tinha como escapar. Não tinha como livrar a Daniel. E Daniel ali, ele não teve nada de protestar, não. Daniel não protestou. Ele tinha sim o sentimento de que o seu Deus haveria de o livrar. Ele tinha entregue toda a sua vida nas mãos de Deus. Em todos os seus momentos de oração, ele teve intimidade com Deus. E agora era só confiar nesse Deus. Quem ora, igreja, quem ora, irmãos, quem ora acredita, quem ora confia, quem ora adquire fé, adquire contato com Deus, adquire diálogo com Deus, relacionamento com Deus. E naquele dia seguinte, o rei passou aquela noite entristecido. Ele não comeu, ele não dormiu, ele não quis ouvir música. Ele estava preocupado com Daniel, porque ele amava Daniel. Ele não queria perder Daniel, mas Daniel estava dentro da cova dos leões. E ali ele passou aquela noite. Quando foi no dia seguinte, o rei foi procurar por Daniel. E ele foi lá na cova dos leões.
E ele chegando ali, ele queria saber o que tinha ocorrido com Daniel. Ele queria ter a surpresa de encontrar o Daniel ali dentro. E ele ali, ele chamou por Daniel. Daniel estava vivo. E Daniel respondeu. Por que Daniel estava vivo? Porque o Espírito excelente, que é o Espírito Santo, trouxe a Daniel o revestimento do poder. Trouxe a Daniel a resposta das suas orações. E ele foi coberto, protegido de todos os intentos da boca daquele leão. Nosso Deus não mudou. Nós temos que ter essa convicção que diante de qualquer tipo de luta, diante de qualquer tipo de prova, diante de qualquer tipo de perigo, se nós temos o Espírito excelente, se temos o Espírito Santo, se estamos revestidos por esse Espírito Santo, temos que ter a autoridade, temos que estar cobertos, temos que estar protegidos contra qualquer tipo de intenção de Satanás, contra qualquer tipo de intenção do inferno. E ali Daniel, adotado daquelas virtudes celestiais, ele não acatou para si os costumes daquela terra da Babilônia. Antes do que isso, no coração dele, ele procurou estar alimentado do Espírito Santo. E nós também temos que alimentar o Espírito e não a carne. Nós temos que crucificar a nossa carne. Temos que crucificar os velhos hábitos e andar somente em novidade de vida. Porque a palavra do Senhor deixa um versículo dizendo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Não existe morte diante do Espírito Santo. Não existe morte diante daquele que tem o excelente Espírito e tem a proteção de Deus. A cova, igreja do Senhor. Irmãos e irmãs, a cova não vai ser o nosso fim, não. As portas do inferno não vai prevalecer aberta contra a vida daquele que ora, daquele que tem contato com Deus, não. Daquele que tem um diálogo com Deus, não. Mas as portas serão abertas para um novo tempo. Quando o rei chega ali, chama pelo nome de Daniel. Daniel responde, vivo. O rei manda tirar imediatamente, tira ele daqui. Já foi cumprido o decreto. Ele já esteve na cova dos leões. Não foi homem que livrou, mas foi o Deus vivo que ele serve. E ele mandando tirar Daniel, o rei mandou buscar todos aqueles que condenaram Daniel. E foram trazidos aqueles homens ali na presença daquele rei. E quando lançou os homens, as mulheres dos homens e os filhos dos homens naquela cova, antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões apoderaram. E os leões esmigalharam seus ossos e todos morreram. E ali nasceu um novo decreto. O rei Dário colocou o outro decreto. E ele disse para aquela nação inteira que o Deus de Daniel era o Deus que tem que ser temido e tremido. Temam e temam diante desse Deus, que é o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o reino desse Deus não se pode destruir. E o seu domínio dura até o fim. É um Deus que salva, é um Deus que livra, é um Deus que opera sinais, opera maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou Daniel, ele salva todos nós. E aquele rei ali colocou aquele edito novamente, porque a partir daquele dia, Daniel estava livre para adorar o seu Deus, a hora que ele quisesse. E toda a nação também deveria adorar. Não outros deuses, mas adorar o Deus de Daniel. Qual é o Deus de Daniel? É o nosso Deus também. É o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra e o mar. É o Deus que livra, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. É o Deus que ouve, o Deus que protege e o Deus que livra. Nós nessa noite temos essa convicção. E através dessa convicção nós temos fé em continuar temendo a esse Deus. E não temer as consequências da vida. Temer a Deus e não temer os males. Deus vai nos honrar. Deus honra todos que têm fé. E apesar de Deus não nos livrar da tribulação, Deus concede uma saída. Deus não livrou Daniel de cair na cova dos leões,
mas Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Então Deus não vai livrar a humanidade de cair nas lutas, não. Vamos cair nos dias de prova, sim, nos dias de perseguições, nos dias de dores, nos dias de tristezas, mas no meio desses dias, o próprio Deus que livrou a Daniel, que nos livra, vai conceder a nossa vitória, vai conceder a nossa resposta, que foi o caso de Daniel. Vocês acreditam? Vocês podem conseguir acreditar? Vocês conseguem também adorar o mesmo Deus de Daniel? Conseguem acreditar nesse Deus? Conseguem acreditar no livramento do Senhor? Como Deus pode tirar? Como Deus pode fazer? Como Deus vai fazer? Isso é o Deus que vai responder, não sou eu, não é você. Vamos somente acreditar, porque como Deus pode livrar de todas as coisas, Ele também pode ter uma resposta para aquilo que é impossível, para aquilo que você não tem a solução, para aquilo que você não consegue nem imaginar como vai ser. Não preocupe com isso, preocupe somente em buscar esse Deus, preocupe somente em ser fiel a esse Deus. Porque quando Daniel caiu na cova dos leões, ele não deve ter preocupado da maneira que Deus haveria de o livrar, não. Ele continuou só dando glórias a Deus e agradecendo. E ele disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Ele não teve mágoa do rei, porque ele sabia que era necessário ele passar por aquele momento. Nós também estamos passando momentos difíceis. Nós não temos que murmurar contra Deus. Nós não temos que deixar de buscar a Deus. Nós só temos que adorar a cada dia mais. Porque da maneira que Ele vai livrar, nós não sabemos como. Mas nós sabemos que a vitória vai vir. Sabemos que o dia da resposta está chegando. E assim como Deus livrou Daniel, esse Deus haverá de livrar os seus em tempos atuais. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, não. De cair lá dentro, não. Deus esteve com ele lá dentro. Daniel teve que passar pelaquela prova. Para quê? Para provar também a sua fé, a sua fidelidade. Porém, o Senhor concedeu a Daniel um desfecho maravilhoso. Deus concedeu a Daniel um desfecho surpreendente, porque honrou a fé de Daniel. E ali passou a existir um novo decreto, que não somente Daniel poderia adorar, mas toda a nação deveria adorar o rei de Daniel. Foi por isso que Deus deixou Daniel cair na cova dos leões, para ter a sua fé aumentada e para honrar a fé dos outros que não tinham também, para criar a fé naqueles que não tinham fé. Nosso Deus é incrível, nosso Deus é tremendo, nosso Deus, Ele deixa acontecer situações para que Ele venha trazer as soluções. Esse é o grande Deus. E quando ele disse ao rei, Daniel disse para ele: vive, ó rei, para sempre. Ele estava demonstrando ali a sua coragem. Passar uma noite inteira com leões famintos. O que será que Daniel estava fazendo ali naquela noite com os leões famintos? A presença de Deus, igreja, a presença do Senhor conosco, irmãos e irmãs, nos dá coragem. Para quê? Para anunciar a grandeza desse Deus em qualquer lugar que o Senhor nos enviar. Porque Daniel estava na presença da cova dos leões, na presença dos leões. Então a ousadia de Daniel e a coragem de Daniel dá-nos a entender que nós temos que anunciar a grandeza desse Deus em todos os lugares, nos piores lugares, nos piores momentos. Nós temos que continuar dando o exemplo do que o nosso Deus é verdadeiro, de que o nosso Deus livra, do que nosso Deus tem um poder imensurável, grandioso que Ele é. Então nessa noite eu me sinto muito feliz, porque diante das dificuldades, diante das provas, das lutas, nós temos que anunciar para essa nação inteira que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus é real, que o nosso Deus tem que ser adorado, sim, que nós temos que continuar buscando, orando, servindo e não abandonar a Deus por causa das provas, não abandonar a Deus por causa de qualquer tipo de luta, não. Passar uma noite no meio dos leões é passar vidas e noites
em provas e lutas e perseguições. Mas quando acontecer o amanhã, um novo dia virá. E a resposta virá não somente para você que passou a noite com os leões, mas para todos que estão às suas voltas. Esses que estão olhando para você quando você passa os piores momentos da sua vida. Tem alguém que te observa. Tem alguém que quer ver se você vai conseguir ou não. Esse alguém são os seus inimigos, que estão às suas estreitas, olhando, observando, vigiando, para ver como você vai se sair. Mas se você tiver a mesma convicção, se você tiver a mesma harmonia, o mesmo relacionamento com Deus, todos verão a resposta. Porque o que eles esperam é a sua condenação. O que eles esperam é o seu fim. Mas o que Deus espera não é o seu fim. O que Deus tem para você não é a sua condenação. O que Deus tem para você, que é servo de Deus e serva de Deus, é a resposta que o mundo não tem. É a resposta que todos estão querendo ver e enxergar na sua vida. Seja fiel, seja temente, seja servo cheio da excelência, do espírito da excelência. Porque você não vai preocupar com o meio que vai vir, da forma que vai vir, da qualidade que vai vir a resposta. Mas você vai mostrar para todos que o seu Deus é real, que o seu Deus existe, que o nosso Deus é real e que o nosso Deus existe. Mesmo diante das adversidades, mesmo do cerco fechado, mesmo diante de todo tipo de perseguição, existe um Deus que está conosco na cova dos leões. Existe um Deus que não vai deixar você de cair na cova, mas existe um Deus que vai provar a sua fé dentro da cova dos leões. E vocês, permanecendo firmes, terão a resposta que o mundo não espera. Porque quando aqueles homens caluniadores tiveram a resposta de que Daniel estava vivo, eles devem ter ficado surpreendidos a tal ponto de não acreditar. Daniel vivo, depois de passar uma noite no meio dos leões? Seria impossível para aqueles homens caluniadores, mas não é impossível para Deus, porque tudo que é impossível ao homem é possível para Deus. E nessa palavra eu consigo entender que tudo tem um motivo. Deus permite, mas a oração não pode ser abandonada. A oração não pode ser esquecida. A oração não pode ser trocada no meio da dor. A oração não pode ser abandonada. A oração, se o teu inimigo já processou que você não vai viver, já decretou que você tem que morrer, porque o decreto era jogar na cova aquele que durante 30 dias fizesse qualquer tipo de petição que não fosse direcionada ao rei. Tudo para pegar e se vingar de Daniel por causa da inveja. Quantas pessoas querem vingar? Quantas pessoas têm inveja? Quantas pessoas querem destruição? E assim, essas pessoas procuram de todos os meios para tentar obter um meio para ver se consegue a queda, se consegue a destruição daquele que provoca tanta inveja, daquele que os olhares estão direcionados, porque possui alguma qualidade, possui alguma excelência, possui alguma sabedoria, possui algum vigor diferente. Os olhares estão à volta, os olhares estão direcionados para trazer alguma condenação, mas nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O Senhor está conosco. Nós não vamos temer as condenações dos homens, mas vamos continuar temendo esse Deus que livra, não de cair na cova, mas que livra da boca do leão. Nós sabemos que Satanás é o leão que vive rugindo ao nosso derredor, procurando uma forma, um meio para nos tragar. E o que mais Satanás quer é a nossa destruição com Deus. O que mais Satanás quer é a falta do relacionamento com Deus. E nós não podemos deixar isso cair
Nós não podemos perder isso, não. Não podemos deixar a nossa excelência com Deus abatida, não. Nós temos que continuar mostrando para o inimigo, mostrando para o nosso adversário, que não é na cova dos leões que termos medo, não. Que não é da cova dos leões que vamos ficar intimidados, não. É que dentro da cova dos leões provaremos quem nós servimos. Provaremos o temor e o amor que esse Deus tem para com aqueles que o servem de coração e com verdade. Porque Deus não deixou Daniel sozinho. No momento que Daniel nem conseguia talvez clamar, ali o Senhor mandou o anjo. E assim fará com todos nós. No momento que nós não conseguimos mais confiar, não em Deus, mas confiar em nós próprios, talvez a nossa fé possa até vacilar, mas de tantas orações que temos acumulado com Deus, naquele momento ali, o Senhor sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe do tamanho do temor que existe no coração de uma pessoa que cai numa cova dos leões. Imagina, irmãos, se isso não comove medo. Naquele momento, os leões todos famintos, todo ser humano deve ter um calafrio de cair numa cova dos leões. E será que naquele momento daquela queda, ele conseguiu manter orando? Ele já tinha a essência da oração, a reserva da oração de muitos anos. E ali Deus provou que realmente ele ouve na hora certa, no momento certo, no momento exato. Deus manda o anjo para fechar a boca dos leões. Assim acontecerá com todos nós. Estamos em guerra, estamos em prova, em peleja, em perseguições, em batalhas. Muitas das vezes, o nosso inimigo quer ver a nossa destruição, é na nossa força espiritual. E é o que eles mais temem, essa força da oração. Nós sabemos, irmãos, que quando começamos a orar aqui, provocou muita polêmica. A oração que deveria ser o cotidiano de todos, provocou o quê? Uma polêmica. Falaram tanto das orações, falaram tanto dos dons do Senhor, falaram tanto do Espírito Santo. Por que falaram assim? Porque não tinha a essência com eles. Eles não tinham essa rotina de oração. E eles acharam que nós estávamos orando com raiva. Eles acharam que nós estávamos orando para fazer oração contrária. Mas não. Nós estamos aqui de joelhos no chão para falar com aquele que pode ouvir, com aquele que pode responder, com aquele que pode dar a solução da maneira que ele quiser. E agora nós temos aqui a noção que isso também no passado provocou inveja. Aqueles oficiais tiveram inveja de Daniel porque ele mantinha a perseverança. Poderia estar acontecendo o que fosse na vida dele. 3 vezes ao dia era necessário ele estar em oração, com a janela aberta na direção de Jerusalém. Nós temos que ter a nossa janela aberta em direção ao céu, porque é de lá que vai sair o socorro e a resposta. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos continuar com os nossos joelhos dobrados. O nosso inimigo está esperando, o nosso inimigo está olhando. Ele vai levar para o rei, ele vai denunciar, ele vai falar que tem alguém que ora demais, que tem alguém que não para, que tem alguém que está fazendo oração contrária, que tem alguém que está com raiva na oração. Essas serão as calúnias, essas serão os levantes. Mas nós estamos aqui não confiando no que o homem vai falar, mas esperando do que os céus vai trazer através da nossa oração, através de sabermos que não estamos falando à toa, que tem ouvidos que ouvem, tem os ouvidos que não estão agravados. E essas orações estão sendo respondidas. A cada dia temos um relacionamento com Deus. A cada dia chegamos mais próximo. E que esse exemplo de Daniel continue em nossas existências, continua conosco, continua na vida de vocês, que sirva de exemplo. Não é pela prova e pela luta que você vai deixar de orar, não. Você vai ter que orar mais, vai ter que buscar mais, vai ter que ter contato com Deus mais. A excelência do Espírito, viver no Espírito e não viver na carne.
colocar a Deus acima de tudo e não colocar os prazeres da vida, não ficar encantado com as coisas da terra, mas encantar com as coisas celestiais. É querer ter mais contato, é querer ter mais experiência, é querer ouvir a voz de Deus, é querer ter resposta de Deus. É algo lindo, é algo maravilhoso quando o homem e a mulher conseguem colocar uma regra na sua vida que ninguém vai derrubar, colocar uma rotina na sua vida que os prazeres da terra não vai tirar, que é a rotina de orar, de estar comunicando, de estar conversando com aquele que fala poderosamente. Não é como a voz dos homens, é uma voz especial, é uma voz com autoridade, é uma voz com amor, é uma voz com certeza. Quando essa voz do Senhor consegue, no relacionamento com o homem, trazer essa essência, que é a excelência do Espírito Santo de Deus, e que nessa noite nós possamos ter mais um contato com Ele, porque é a essência que a nossa alma deseja. Não é ouvir a voz da nossa família toda hora, não é ouvir a voz dos nossos amigos, não é ouvir a voz do mundo, mas receber a voz desse Deus que fala, do Deus tremendo, um Deus que os homens tamparam os ouvidos para não ouvir mais, um Deus que disseram que Ele era mudo, mas para aqueles que têm essência das 3 vezes durante o dia, tirar e dedicar para buscar, com certeza vão ouvir que Ele não é mudo, mas que Ele fala, e Ele fala tremendamente, e falando Ele, cala-se a terra, estremece-se as nações, com o poder da sua voz. E ali aquele rei Dário colocou um novo decreto: a partir de agora, todos têm que adorar o Deus de Daniel, todos têm que temer o Deus de Daniel, porque é um Deus vivo, é um Deus tremendo, um Deus que livra, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que opera sinais, um Deus que opera maravilhas. Esse é o nosso Deus, igreja do Senhor, irmãos e irmãs. Esse é o poder deste Deus. Então não vamos importar com os leões, não vamos importar com as covas que estão abertas, mas vamos importar em ter contato com Deus, porque dentro da cova Ele manda o anjo, Ele opera o seu milagre. Isso nos traz conforto, isso nos traz alegria, isso nos traz vontade de comunicarmos com Deus e trazemos para vocês essa força também. Daniel serviu de exemplo, Daniel foi um homem exemplar, Daniel deixou registrado um homem que ora, Daniel deixou registrado um homem que refrigera a sua alma conversando com Deus. Que esse seja também um exemplo nos dias atuais. Nós estamos em guerra, estamos em provas, estamos em dias difíceis, mas queremos estar mais perto de Deus, queremos mais dEle, queremos ouvir as experiências dEle, queremos ver as profecias do Senhor se cumprindo. E aqui nós estamos com os nossos joelhos dobrados para mais uma vez nessa noite entregar a Deus 20 dias de clamor incessante, consecutivos entre os demais. É os dias que o Senhor mandou, pedindo cura, cura, cura para essa nação que não acredita, cura para os homens incrédulos, cura para corações desesperados, cura para corações vazios, cura para almas sedentas, cura para pessoas que não têm mais esperança. E o Senhor curando, sarando a terra, a nação, entregando ao Senhor esses 20 dias agora em oração, entregando ao Senhor os 61 dias que completa hoje de clamor e oração e jejum. E queremos mais, queremos mais. Queremos demonstrar a força também, a ousadia do Espírito excelente, que é o Espírito Santo. Mais uma vez o Senhor manda, continua em oração. E amanhã continuaremos novamente.
Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Intervém, Senhor. Faça a tua intervenção divina, porque temos dias decisivos que estão chegando para que nós possamos exercer também a nossa cidadania. Satanás está à nossa estreita. Satanás está nos vigiando como os oficiais vigiavam. Será que essa nação vai orar? Será que esse povo vai dobrar o joelho para interceder? Nós estamos sendo vigiados pelos oficiais, pelos inimigos do povo de Deus. Mas agora é a nossa vez, igreja do Senhor. Agora é a nossa vez de continuar com o nosso joelho chorando e orando. 3 vezes, se precisar mais, colocaremos mais. Mas temos que interceder a Deus para nos livrar dos leões, nos livrar de Satanás. Não nos livrar da cova, mas nos livrar da boca do leão. Esse Deus é perfeito e poderoso, como ele foi anunciado ali no reino de Persa, nos medos e persas, na Babilônia. Temos que proclamar também na nossa nação brasileira, no mundo que nos ouve, que Deus é Deus para sempre, um Deus perfeito e poderoso, um Deus que dá ousadia e coragem, um Deus que derrama o teu espírito, um Deus que fala. Ah, meu Deus, um Deus que responde com fogo, é o Deus que vai mandar fogo na nação brasileira. Ah, Deus tremendo, vai mandar fogo nas nações do mundo, porque ele permanece com muito poder, permanece com muito fogo, e é o fogo da justiça do Senhor. Dobra o seu joelho, alimentou essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, que possa servir de exemplo. É o Deus que fala, é o Deus que promete manifestar a tua glória, e ele manifesta com o poder do Espírito excelente. É o Espírito Santo de Deus que estava com Daniel, que está conosco, é o mesmo Espírito. Vamos pedir a Deus para abençoar esses irmãos que estão escritos aqui, tantos pedidos de oração, quantas pessoas necessitadas. E agora vocês vão me ajudar, vamos entregar a Deus as suas vidas também. Vamos entregar a esse Deus a sua família, a sua casa, os seus trabalhos, os seus objetivos. Deus sabe que vocês estão precisando, Deus sabe de tudo. Ele está livrando você não da tribulação, mas ele está livrando você de cair na boca do leão e ser devorado. E você vai sair dessa cova. Quando você sair para fora, você vai transmitir a vida, você vai transmitir o milagre. Muitos vão olhar e falar: mas como assim? Não tem jeito, não tinha como se livrar disso. Mas você vai ter a mesma convicção de anunciar o Deus verdadeiro para as nações que te observam, para aqueles teus inimigos que estão à sua volta, procurando somente saber se você morreu ou não. É a resposta do Senhor para todos, porque existe, igreja, relacionamento com Deus, sim. Existe sim diálogo com Deus, sim. Existe resposta. Existe Deus enviando anjos. Vamos orar, Senhor, nessa oração, meu Pai. Nós continuamos te louvando, Senhor, te agradecendo, te dando glórias, te agradecendo por tudo, meu Pai, por essa palavra de poder e glória, por essa presença do Espírito Santo mais uma vez conosco, porque aqui tem homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, que precisam, Senhor, ter essa convicção, sentir essa presença gloriosa, sentir essa força do Senhor, transmitir para o mundo, meu Deus, que o Senhor é aquele que fecha a boca do leão, seja ele da forma e qualidade que for. O Senhor tem poder de fechar a boca do leão e trazer a resposta da vida para todos, meu Pai. Aqui está esse caderno cheio de nomes, pessoas com diversos tipos de problemas,
Senhor, o Senhor conhece todos eles. Todos estão diante dos teus olhos, Pai. Senhor da glória, tu és o mesmo que Daniel dobrava o joelho 3 vezes ao dia para orar, meu Pai, para conversar contigo, Pai. E o Senhor tinha uma resposta para Daniel. Daniel passou uma vida de oração. Começou jovem, meu Deus, adolescente. E ali, Senhor, durante a velhice, continuou orando. Oh, eu também quero ter uma experiência dessa natureza. Me dá força, Pai, para me permanecer, para nunca vacilar, deixar de buscar a Ti, meu Deus, porque os meus inimigos, os nossos inimigos estão nos vigiando, Senhor, estão ao nosso redor procurando a maneira para a condenação. Ah, Senhor, Tu és perfeito. Tu és o mesmo, Senhor, que livrou, livra, sara, salva. Deus, eu te louvo. Nós te louvamos por essa autoridade celestial. Ah, Senhor, por essa força do céu. Eu fico muito feliz, meu Deus, de saber que Tu está conosco, de que o Senhor está aqui. Eu te louvo, Deus, pela presença do Teu Espírito Santo. Oh, Deus poderoso. E também esses que estão na oração possam Te louvar, possam sentir essa graça, possam sentir esse poder, meu Pai, entregando ao Senhor hoje esses 20 dias, Senhor, dessa oração, pedindo ao Senhor a cura, Pai. Cura, Senhor, cura essa nação brasileira, cura os Teus filhos, Senhor, da frieza espiritual, Senhor, cura a Tua igreja do desânimo espiritual, cura, Senhor, cura essa nação brasileira, sara essa terra, Senhor, sara as nações do mundo também, onde nós estamos sendo ouvidos através dessas orações. Oh, Deus, eu Te louvo, Senhor, pelo Espírito excelente, Senhor, que o Senhor também colocaste conosco, meu Pai. Oh, Senhor, visita cada lar, visita cada família, visita cada um, Senhor, com a graça do Teu Espírito Santo. Nós estamos em batalhas espirituais na terra. Oh, Senhor, eu lembro muito bem do primeiro dia que nós começamos a pedir ao Senhor muito fogo, Senhor, e nós incessantemente pedíamos ao Senhor fogo, fogo, fogo. Quantos livramentos o Senhor já deu, quantas libertações o Senhor já trouxe, quantos renovos espirituais o Senhor já deu para todos, Pai. Pessoas que não oravam mais, que tinha deixado de clamar, pessoas que estavam desanimadas, não lia a Bíblia, não queria falar contigo, e hoje estão renovadas. Senhor, isso é uma vitória muito grande, meu Pai, isso é muito bom, Senhor, o Senhor restaurando a nação, com o poder do Espírito Santo, do Espírito excelente. Oh, Senhor, naquele dia o rei Dário pronunciou outro decreto, que daquele dia diante todos deveriam temer o Deus de Daniel. Meu Deus, Tu és esse Deus do Daniel, e Tu és o nosso Deus, meu Pai. Que essa nação também possa ter o decreto, Senhor, firmado diante de todos, para adorar ao único Deus perfeito, Deus poderoso, adorar a Ti que conhece nossos pensamentos, adorar ao Senhor que conhece a nossa existência, Deus, adorar ao Senhor que está nos guardando, que está nos livrando, Senhor, que está nos protegendo, Senhor. Oh, Senhor, eu Te louvo, Deus poderoso. Deus, eu Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo nos últimos dias. Oh, Senhor, por ter sacudido essa nação, por ter sacudido esse Brasil, Senhor, com o poder do Teu fogo divino.
Senhor, veremos muito em breve os reinos das trevas, Senhor, sendo derrotado, destruído. Em muitos lugares, Senhor, onde existe o engano, o Senhor está passando a tua espada divina. Por que, Senhor? Por que tudo isso? Porque em breve o Senhor vai levar essa igreja para o céu, meu Pai, e nós iremos embora daqui, Senhor. Deus poderoso, é as últimas horas da igreja na terra, meu Pai, e o Senhor tem prazer, Senhor, em mandar o livramento, Senhor, em lhe fechar a boca do leão, Senhor. Temos uma alma eterna, Pai. A minha alma, Senhor, quer ter morada contigo, Pai. Eu quero morar contigo, meu Pai. Deus, eu creio que a nação brasileira quer morar com o Senhor. Deus, manda fogo do céu nessas orações de hoje também. Deus, eu louvo o Senhor por essa força divina que o Senhor tem nos dado para orar, meu Pai, para interceder pela nação brasileira. Deus, fala com todos em mistério, Pai. Senhor, batiza aqueles que não são batizados, Senhor. Pessoas que querem falar em línguas, Senhor. Pessoas que querem ter visões do céu. E a nossa alma está apaixonada contigo, Senhor, da glória. Deus, manda mais, Pai, poder da glória. Deus, estamos em guerra aqui na terra, Senhor. É uma batalha travada, Senhor, mas é o Senhor que está na peleja. Deus querido e Pai, a oração, Senhor, move as tuas mãos com poder e glória, com poder e majestade, Senhor. Move, Senhor, essa alma que chora. Tem alma chorando. Eu sei, Senhor, que é tão momento na terra dos viventes, Senhor. Senhor, eu te louvo. Deus, eu te louvo, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, orando conjuntamente com a igreja do Senhor que está dispersa na terra. Tem pessoas em todos os lugares, em todas as cidades, estados, Senhor, orando conosco. Eu sinto a tua glória, meu Deus. Oh, Senhor, entra nessa casa, Pai. Visita essa pessoa, Senhor. Visita essa alma, visita esse coração, Senhor. Acaba, Senhor, essa tristeza. Deus, manda mais. Unge, Senhor, essa casa com poder e glória. Deus, essa família, Deus, possa desfrutar da paz do Senhor. Meu Deus, meu Pai, cura essa casa das maldades de Satanás, das obras de Satanás. Deus, meu Deus, como eles implicam com as nossas orações. Deus amado, os oficiais também, Senhor do mal, tiveram, meu Deus, com seus olhares voltados para ver se nós iríamos continuar. Mas o Senhor deu graça, o Senhor deu força, meu Deus. Oh, Deus querido, o Senhor esteve conosco, meu Pai. E mais, o Senhor estará, Jesus. E o Senhor disse para nós continuarmos mais, Senhor.
Mais 8 dias, Senhor, clamando ao Senhor, porque precisamos da tua pressa. Deus querido, prepara-nos, Senhor, para irmos embora dessa terra. Prepara-nos, Senhor, para morarmos contigo, Senhor. Deus querido, não tem nada dessa terra que nos encanta, não, Senhor. Nós estamos encantados com o céu. Eu quero ir, meu Deus. Deus, a tua igreja precisa, Senhor, descansar contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Deus amado, reveste, Senhor, reveste a tua serva, reveste o teu servo, reveste a tua igreja, oh Deus amado, para enfrentar as potestades das trevas. Oh Deus querido, coloca o Espírito Santo em cada coração, Senhor, meu Deus, e sela com fogo divino, meu Deus, toda a potestade do inferno que vier assolar essa casa, Senhor, oh Senhor, seja banida pelo poder do sangue de Jesus Cristo, é pelo poder do sangue de Jesus, é pelo poder daquele sangue vertido na cruz do Calvário, Pai, oh Deus querido. Salva as nações, meu Deus, que precisam ouvir a tua palavra. É mistério, meu Deus, nós não vamos entender agora, mas o Senhor tem um projeto tão lindo. Deus querido, Daniel não sabia de que jeito o Senhor iria fazer, mas ele confiou em ti. Assim também, Senhor, nós não sabemos a maneira que o Senhor vai fazer, mas eu creio. Deus querido, manifesta nesse coração abatido, meu Deus, esse coração que está frio, meu Deus, longe do Senhor. Primeiramente, Deus, vai dando força para ele dobrar o joelho, para começar a conversar contigo. Deus querido, ela tem intimidades mais perto do Senhor. Deus, nós não somos merecedores de nada, mas é o Senhor que faz tudo isso acontecer. E aqui estamos, Senhor, na força do teu poder, na força do teu Espírito Santo, para ajudar a tua igreja a orar, para ajudar os teus filhos a orar, para ajudar a igreja do Senhor a se alicerçar, para ter restauração. Deus querido, Satanás está temendo, Pai, terrível, Senhor. Senhor, mas ele já sente, Senhor, a ruína, Deus. Ele já sabe, Senhor, que o Senhor já chegou na nação para tomar o teu assento, para tomar o teu trono. Deus poderoso, é o trabalhar do Senhor de formas especiais, de formas sobrenaturais. Oh Deus querido, nessa noite nós entregamos esses 20 dias. Eu creio, Deus, pessoas que vão contar a vitória, pessoas que vão contar as curas divinas, pessoas que vão contar a cura espiritual. Deus querido, eu louvo o Senhor pela presença do Espírito Santo, pela presença magnífica, Senhor, da excelência do Espírito Santo. Deus querido, continua com teus filhos na terra, dai força, Pai, segura nas mãos de cada uma delas, de cada um deles, meu Pai, dai amor, Senhor, a união espiritual. Eu quero, Pai, nós queremos ir contigo. Prepara a tua igreja, prepara a tua igreja, prepara-nos, Senhor amado. Oh Senhor, tem misericórdia da nação. Deus, tem misericórdia, Pai. Livra do fogo do inferno, Pai, livra da condenação eterna. Oh Deus querido,
Deus de poder, Deus de glória. Que lindo, Senhor, servir a um Deus tão poderoso, a um Deus tão tremendo, a um Deus tão forte, a um Deus de poder, Deus de graça. Não temos mérito, Senhor, mas é a tua misericórdia que está conosco. Eu louvo o Senhor por cada um desses irmãos que estão aqui nessa oração. Eu louvo o Senhor por ter trazido eles para estarmos orando. Deus, eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo. Trabalha mais, Senhor. O projeto é do Senhor na terra, Pai. Ó Senhor, liberta essas almas. Tira essas almas do engano, meu Deus. Tira essas almas da mentira. Liberta o teu rebanho. Deus tremendo, Deus tremendo. É o poder do Espírito Santo na terra. É o poder do fogo, Senhor. Meu Deus, nós clamamos pelo teu fogo divino. E eu louvo, Senhor, por esses 61 dias de oração e clamor. Meu Deus, eu te louvo, Pai, por ter ficado conosco nesses dias inteiros, Pai, por ter nos livrado, guardado, Senhor, nos protegido, meu Deus. Senhor, mas continua guardando a boca do leão, Deus querido e Pai, conforme as revelações do Espírito Santo. As coisas não estão fáceis lá fora, não. O Senhor mostrou, Senhor, como está o aparato, Senhor, de tudo que está acontecendo. Senhor, o arsenal é muito forte, Senhor. Eles estão procurando por mim por todos os lugares. E o Senhor me mostrou nessa madrugada como, Senhor, estão, Senhor, a minha procura. Eis-me aqui, Senhor. Eu me apresento a ti. Eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Eles me procuram lá fora e aqui eu te apresento a ti. Aqui eu estou, papai. Eu fiz a tua vontade, foi o que o Senhor me pediu. Agora, Senhor, eis-me aqui, estou diante dos teus olhos, Pai. É a tua igreja também juntamente comigo, ouvindo, Senhor, a mensagem que o Senhor já deu e as outras que o Senhor vai mandar eu fazer. Eis-me aqui, Senhor. Eles me procuram lá fora. Eles estão querendo a minha vida lá fora, papai. Eu estou aqui. Senhor, tu és aquele que livrou, Senhor, os leões de devorar a Daniel. Eu preciso também. Deus poderoso, aqui estou, Pai. Faça tudo, Senhor, segundo o teu projeto, Pai. Senhor, continua salvando as almas, Senhor, porque foi por elas que o Senhor está pedindo tudo, né? Porque Ele ama, porque Deus ama, Deus ama, Deus ama. Deus ama de forma especial. O rebanho é dele. Eu te louvo, Deus. Eu quero muito, Deus, ir contigo. Deus, prepara o nosso momento, Deus. Não é como o homem quer, não, Senhor. É conforme o Senhor deseja, Deus.
Unge-nos, Senhor, para ir aonde o Senhor nos enviar. Eis-me aqui, Deus, eu te agradeço, Pai, por todos os irmãos que estão aqui nessa nação, por todos que acreditaram, estão chegando mais, mais e mais. Senhor, sacode essa nação brasileira com fogo. Manda mais fogo na nação brasileira, Pai. Manda uma seve, Deus, mais fogo, mais fogo, mais fogo, meu Pai. Fogo na nação para queimar esse pecado, para queimar essa iniquidade, para queimar essas transgressões, Senhor, para queimar a maldade, Senhor. Purifica a tua igreja para morar no céu. Ah, Senhor, para entrar nas portas celestiais, para cantar o hino da vitória contigo. Prepara os irmãos, Senhor. Prepara as irmãs com graça, com poder, com ousadia, com espírito excelente. Deus de fogo, Deus de glória. Que lindo, Senhor, servir a um Deus tão poderoso. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor livrou a Daniel não da boca, não da cova, mas da boca dos leões. Ah, Senhor, em breve todos verão que o Senhor é Deus. Será temido nas nações, Pai. O teu nome será temido na nação, Senhor. É, Deus poderoso, o teu nome será anunciado nas nações, meu Pai, com poder, com ousadia. O mesmo Deus que livrou Satanás, meu Deus, não quer que o Senhor nos livra, não. Não, Senhor, Ele espera a nossa morte, mas o Senhor é o Deus que vai bradar. O Senhor já está bradando, Pai, com muita força, meu Deus, com muito poder e autoridade. Senhor, vai salvando mesmo as almas. Aqui aqueles que estão desviados vão chegar e aceitar o Senhor, reconciliando contigo. Senhor, desprende essa mente, Deus. Senhor, essa mente que está amarrada, essa mente que está conturbada, Pai, que está, Senhor, sem saber qual motivo e porquê, o que fazer, meu Deus, meu Pai. Quanta confusão, Senhor. Ah, Senhor amado. Ah, Jesus, o livramento é o tu que vai dar, porque Satanás, Senhor, ele é autor das coisas terríveis e ele faz o homem escandalizar, ele faz o homem pecar, escandalizar, e depois ele traz uma outra conversa. Ah, Senhor, Satanás é terrível, Pai. Aí ele inverte a mensagem. Aí Satanás inverte a mensagem e fala que aquele que está falando a verdade está trazendo escândalo. Que mentira, Deus. Que obra satânica. Vai queimando agora, Pai, essa potestade do inferno, Deus, esses principados do inferno, Pai, que estão querendo tirar a mente das ovelhas, trazer confusão na mente delas, e elas estão confusas, Senhor. Tem pessoas atribuladas na mente, Pai, porque viram os escândalos com os próprios olhos e agora eles estão sendo, meu Deus, bombardeados. Deus, lava, Senhor, essa mente agora, Senhor, essa obra maldita que entra na cabeça das pessoas, trazendo, Senhor, esse pânico, Senhor, depois, Senhor, como se a mente estivesse fugindo, Deus, eles não conseguem tomar decisões, estão amarrados, mas o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é o poder do sangue, é o poder do sangue, é o poder do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Liberta essas almas, liberta essas pessoas agora, liberta essas pessoas, liberta essa mulher, liberta esse homem, liberta essa jovem, liberta essa adolescente, liberta agora, porque é o teu nome
nome que liberta, não é nome de ninguém que libertou ninguém, Senhor. Que obra satânica, Pai. Jesus, vai jogando por terra, porque homem nenhum, Senhor, traz salvação para ninguém, Senhor. E eles colocaram isso na mente, Deus. É por isso que eles não saem de lá, porque colocaram na mente que foi o homem que libertou. Não foi homem nenhum que libertou ninguém. É o poder do Senhor que liberta. Senhor, mas Senhor, aquilo não foi libertação. Aquelas pessoas estão enganadas. Senhor, agora liberta eles de verdade. Liberta, Senhor. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres para sempre. E ninguém vai voltar às práticas do pecado, não. Senhor, me dá mais autoridade, me dá mais ousadia. Eu tenho que continuar transmitindo aquela mensagem. Senhor, coloca todas na minha boca com ousadia do Senhor amado, porque foi o Senhor que me mandou. Eu creio sim, e aqui eu estou, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor determinou. Senhor, eles pensaram que Daniel ia morrer, e não, ele não morreu na cova dos leões, não. Ele só morreu quando ele estava velho. Assim será, Senhor. Estamos aqui para fazer o que o Senhor determinar, aonde o Senhor me mandar. Senhor, me dá ousadia do Espírito Santo, porque eu não tenho medo quando o Senhor manda, não. Eu tenho coragem, sim. Eu sei, Senhor, que muitos estão falando de mim que é uma mulher, e é pra ser mesmo. Foi o Senhor que mandou. E Ele me deu coragem. Se me deu muita coragem. Foi muita coragem. E aqui estou, Senhor, nessa oração para receber mais fogo do Senhor. Jesus querido, vai ser fogo demais, vai ser mais ousadia, vai ser mais coragem. Deus, eu não temo ninguém não, Senhor. Eu só temo a Ti, Papai da glória. Deus de poder, eu só temo a Ti, manda fogo mais, cada dia mais, autoridade do céu, ousadia do Senhor na minha vida, para que eu possa fazer a obra do Senhor com sinceridade, com perfeição, que eu venha levar para o Senhor muitas almas. Quando eu chegar no céu, eu quero Te apresentar ao eu quero apresentar para o Senhor as Tuas almas, Senhor. Quero levar contigo, comigo, as almas que são Tuas. Eu quero fazer algo por elas. Deus, coloca mais fogo na minha boca, mais força, mais unção, Senhor, mais ousadia do Senhor, e os do Senhor na minha vida. Deus, dai a graça do Senhor por onde eu for, meu Pai. Senhor amado, abre essas portas, Senhor amado. Senhor, abençoa Tua filha, irmã Rafaela, irmão Gabriel. Deus amado, a equipe que o Senhor vai formar para me ajudar. Deus, eis-me aqui, Senhor, para tudo que o Senhor determinar na nossa vida. Deus amado, abençoa essa igreja a cada momento, a cada dia, Senhor. Eu tenho pena, Senhor, dessas almas que estão indo embora para o inferno, mas tem almas, Senhor, que elas não recebem, Senhor, elas não querem, meu Deus, elas não têm, Senhor, o coração aberto. É complicado demais, Jesus. Só o Senhor para ter misericórdia. Mas aqui, Senhor, me dá coragem, Senhor, para ganhar mais almas, Senhor, que querem ouvir a verdade.
E elas não vão ficar enganadas jamais, Senhor. Aquilo que o Senhor me mandou, eu vou fazer. Vai me dando orientação. Eu preciso de mais orientação para me saber, meu Deus, qual o detalhe que o Senhor quer. Não importa, Senhor, se o arsenal está formado, porque o Senhor me mostrou como está lá fora. Não tenho medo, Senhor. Se o Senhor está aqui, eu não tenho nem um pouco de medo. Eu quero, Senhor, transformar, Senhor, a minha vida numa tocha do Senhor. Aonde eu andar, Senhor, que o fogo do Senhor esteja coberto, Senhor, sobre a minha vida. Deus, é mistério, meu Deus. É mistério, Senhor, que o mundo não conhece, Senhor. Somente aqueles que buscam o Senhor conhecem, Senhor. É por isso que Daniel orava muito, Deus, porque é perfeito, Senhor. Falar com o Senhor é perfeição. Oh, Senhor, é muito lindo servir a Ti, estar contigo, Senhor. Eu quero buscar o Senhor intensamente. Oh, Senhor, dai a maçã que me decai. Oh, Senhor, tem mistério que o Senhor mostra. Senhor, tudo está nas tuas mãos, Pai. Visita os hospitais, onde estão aquelas pessoas enfermas, internadas. Tem pessoas ali que estão quase, Senhor, partindo. Senhor, vai lá, meu Deus, leva o anjo. Leva, Senhor, leva, Senhor, leva o teu anjo lá. Tem misericórdia dessa alma. Não deixa ela embora, não, antes de ouvir a palavra, não. Leva, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, não deixa partir antes de conhecer o Senhor, não. Dai uma chance, dai mais uma chance, Senhor, dai a última chance, meu Deus, dai a última chance. Livra, Senhor, livra, meu Deus, livra, Senhor, livra essa alma, livra essas almas, Senhor, livra. Oh Deus, eles estão vivos ainda, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, meu Pai, vai nos presídios também. Senhor, dá ali, Senhor, a salvação para aqueles que precisam da salvação. Senhor, são tantos demônios naquelas jaulas, Senhor, naquelas grades. Deus, que coisa terrível, Senhor. Repreende essas potestades do inferno, Senhor, que fica na porta daqueles presídios. Oh, Senhor, Senhor, Ramassuica de que nasce. Oh, Ramassuica de Reva nasce. Senhor, meu Pai, tem misericórdia, Senhor. São muita coisa nesse mundo, Pai. Quanta maldade, Senhor. Quanto pecado espalhado, prostituições e prostituições, adultérios em todos os cantos. Que perversidade dessa nação. Mas queima, Senhor, com fogo da caibra, suica neve, Senhor, fogo, agora, Senhor, nessa nova campanha de oração. Ai, se amarrai, se me Senhor, é uma decisão que a nação precisa tomar. Ah, Senhor, Satanás quer sentar mesmo, mas o Senhor sabe o que vai acontecer. Eu não sei, mas o Senhor sabe o que vai acontecer. Senhor, Senhor, nos livra do leão, Senhor, da boca do leão, Senhor. Eu sei que o Senhor permite muitas provas, muitas lutas, mas o Senhor deu livramento para a tua alma, a igreja do Senhor, para a igreja amada, querida do Senhor da terra. Oh, Deus lindo, Deus lindo, Deus lindo. Ah, Deus de mistério, Deus de grande glória e majestade. Oh, Deus, louvamos sim ao Senhor, agradecemos sim ao Senhor. Meu Deus, toma nossas orações.
orações, esse momento nas tuas mãos, essa oração gloriosa, Pai, esse momento de fogo, Senhor, que nós estamos orando, entregamos a Ti agora, em nome do Senhor, essa oração de poder, meu Pai, permaneça com todos eles, Pai, com as irmãzinhas, com os irmãos, com esses queridos que estão aqui comigo, Pai, coloca mais graça cada dia na vida de cada um deles, para que nós possamos permanecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. Amém, igreja do Senhor, irmãos e irmãs que estão presentes, vocês que me acompanham, vocês que estão talvez a primeira vez, aqui é o momento de poder, de glória, é o momento do fogo do Senhor na terra, é um fogo diferenciado, que é um fogo celestial, é o momento que vocês que estão pela primeira vez talvez estranham o momento da oração, mas é uma oração diferenciada, é uma oração que tem a excelência do Espírito excelente, que é o Espírito Santo, e não tem como nós contê-lo, não tem como parar. A nação brasileira tem que ser incendiada por esse fogo, tem que arder em chamas do Senhor, tem que arder a chama do Espírito Santo, queira Satanás ou não, é o poder do Senhor e o renovo do Senhor nos últimos dias, e aqui nós estamos, igreja. Amanhã, se o Senhor permitir, começaremos a nova campanha de 8 dias, que é apressa-te, apressa-te, será orações de clamor a Deus, para que possamos ser alcançados pela intervenção divina do Senhor. Que o Espírito Santo continue com vocês, que o Espírito Santo dê a cada um de vocês uma noite abençoada, uma noite cheia de glória, uma noite cheia de visões celestiais, uma noite cheia de revelações do Espírito Santo, uma noite cheia de mistério com Deus. E aqui nós vamos pedir vocês que se inscrevam nesse canal, porque precisamos alcançar muitas almas ainda, muitas almas serão salvas, libertas pelo poder do sangue de Jesus. Muitos receberão o renovo do Espírito Santo. Então se inscrevam, deixem os seus likes, comentem, deixem os testemunhos, para que nós possamos estar alcançando pessoas que não acreditam. É muito bom, muito lindo quando nós começamos a ver cada testemunho diferenciado. Então abre a sua boca, anuncia o que Jesus te deu, tá bom? E deixe os seus pedidos de oração também, eu estou anotando aqui no caderninho, tá bom? E estamos apresentando sim. Eu amo vocês, tá bom, irmãos? Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos de volta. Não desanime, fiquem firmes, vamos orar um pelos outros, porque a vitória está aqui em cima nos ares. Amém? E recebo o meu abraço especialmente, um abraço espiritual para todos vocês, deixando também a minha recordação até amanhã, se o Senhor permitir. E receba também um abraço, o maior abraço que você vai ter agora é do Espírito Santo, tá bom, irmãos? E vamos ficar aqui agradecidos a Deus, agradecido pela presença de cada um de vocês e por essa força que vocês têm dado também para anunciar o reino do Senhor, porque vocês também têm a buzina na mão, né? Nós temos que tocar a trombeta em Sião, e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.